acerca do que é igreja. Tem muitas pessoas que acham que igreja é sobre paredes, é sobre prédio, é sobre essa poltrona confortável onde você está sentado, mas não. Quando a gente fala sobre igreja, a gente fala sobre uma instituição que investe em vidas e em pessoas que são transformadas. Quando a gente olha para essa igreja lotada, quando a gente olha para esse último culto de domingo, às 8 da noite, o quinto round do dia, para você que está vindo para esse, quem sabe você teve um dia maravilhoso, foi para a praia, descansou, almoçou num restaurante que ninguém cozinha dia de domingo, quem sabe você teve um dia tranquilo, agora tomou um banho, colocou essa roupa bonita, se você for solteira, veio matando para ver se encontra um varão aqui, se você for casado, você veio normal, porque você já está no seguro, enfim, você está aqui presente nesse culto essa noite, e o que é que isso significa? Que para você, vir para esse lugar faz a diferença na sua vida. Aqui nesse lugar, você recebe algo que na praia você não recebeu, que no shopping ou no restaurante você não recebeu, a paz e a alegria que você precisa, para passar essa semana cheio do Espírito Santo, e com a vida plena na presença de Deus. Ou seja, igreja é sobre isso. Sabe, queridos, eu não sei vocês, mas eu posso ter tido o dia que for, eu posso ter tido um dia estressante, eu posso ter tido um dia atribulado, mas é incrível que quando eu me arrumo no domingo, que eu me lembro que eu venho para a igreja, quando eu entro nessa rua, Eliseu Oriá, eu começo a sentir a paz de Deus sobre a minha vida. Sabe aquela história, que eu vou entrar num lugar e eu sei que eu não vou sair da forma que eu vou entrar? Quem compartilha desse sentimento aqui? Levanta a mão. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Sobre a importância de uma igreja. Às vezes as pessoas olham para a videira e acham que a videira é uma igreja moderna, e acham que a videira é uma igreja grande, é uma igreja bonita, é uma igreja chique, é uma igreja moderna. Quem concorda que isso tudo é verdade? Diga amém. E ainda tem outra coisa que falam sobre a videira, que eu falava quando eu não congregava e não fazia parte desse lugar. Há 7 anos atrás, quando eu ainda não era daqui, eu mesmo falava, quando alguém comentava sobre a videira, algo que talvez você já tenha ouvido falar, e eu vou saber agora. Algumas pessoas pela cidade dizem que a videira é a igreja dos ricos. Todo mundo ouviu essa fofoca, foi, rapaz? Quem já ouviu essa conversa rolando por aí? E você veio para cá por quê? Para ficar rico também, foi? Deus sabe, viu? Seu interesse. Enfim, as pessoas sempre falavam. Por quê? Pela ideia de grandiosidade que as pessoas têm quando olham do lado de fora. Eu particularmente, como eu sempre vi muito carro estacionado, e aqui é uma área um tanto quanto nobre, eu falava, a igreja dos ricos, a videira e não sei o quê. E aí quando eu vim para esse lugar, quando por ironia de Deus, eu acabei congregando, e sendo um dos pregadores da igreja que eu queimava, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, cuidado com a sua língua, viu? Fala assim, você paga a língua, viu? Diga, nunca desta água beberei, para você ver se você não bebe até o gargalo. Bebe. E eu, queridos, quando eu não era da videira, eu tinha esse entendimento, que a videira era a igreja dos ricos. E aí foi quando eu vim fazer parte do time, me tornei até funcionário da videira, como fui por 4 anos, hoje eu sou voluntário. E quando eu entrei aqui na igreja, eu ficava surpreso, porque quando eu entrava na sala do financeiro, quantas vezes eu via a nossa igreja se virando nos 30 para assumir, ou melhor, para poder cobrir todos os compromissos desse lugar. Porque coisas que talvez a grande maioria de vocês não saibam, é que essa igreja não é sustentada pela renda de todos. Quem dera fosse, nós já estaríamos bem mais na frente, mas essa igreja é sustentada pelo sacrifício de poucos. Eu não sei se você sabe, mas há 3 anos atrás a gente entrou em um projeto chamado Faça a Sua Parte. E na época que o Faça a Sua Parte foi lançado, a gente tinha vários alvos, né? E é por isso que eu estou falando isso antes de entrar na palavra propriamente dita, porque é uma continuidade desse vídeo. Que quando a gente entrou nesse desafio, nós estávamos com 7 cultos. Quem lembra aqui da época dos 7 cultos? Quem lembra da gente bolando na facete? Quem lembra da gente na igreja mal distribuída por causa da reforma? Vem para cá, vem para lá. Quem pegou essa fase?
Para vocês que vinham na época dos 7 cultos, era uma bênção. Você se arrumava, colocava o seu perfume, vinha linda, entrava, assistia o culto e saía. Mas para a gente que pregava em 7 cultos, coleguinha, você não sabia não. E fora isso, eu ainda me angustiava, porque quantas vezes eu recebia mensagens no meu direct do Instagram, que o pessoal fala muito comigo, eu recebo muita mensagem nas minhas redes sociais, tanto no Snap quanto no Instagram, o pessoal manda muita coisa, só não quero que mande nudes, vão se converter em nome de Jesus, viu? Porque até pastor, o povo às vezes é sem vergonha, eu fico só bloqueando os cão, aí fica até o aviso dado, para quem quiser se converter, porque rede social também fala sobre a sua vida. Deus conhece o seu histórico de WhatsApp, Deus conhece o seu Snap, Deus conhece o seu Instagram, Deus sabe quem você é, então cuidado. Enfim, às vezes eu falo assim, não tem nada a ver, né, mas é para aproveitar a oportunidade. Enfim, voltando, onde é que eu estava? Aqui, né? Sim, aí a videira tinha 7 cultos. E quantas vezes eu recebia mensagens de pessoas falando: irmão Samuel, por favor, avise para a liderança que eu estou muito triste, porque eu levei o meu familiar para o culto das 18 horas e eu não consegui entrar. E aí eu olhava para uma mensagem como aquela e eu me angustiava, porque a pessoa falava que aquele familiar nunca tinha ido para a igreja, e depois de muita luta aceitou, e quando chegou, a igreja já estava lotada. E aí eu chegava para o Costa Neto, para o nosso pastor, e eu falava: pastor, olha a mensagem que eu recebi. A pessoa veio para o culto domingo e não conseguiu entrar. E aí, quantas vezes ele se emocionava, ele olhava para mim angustiado, abria as mãos e dizia: meu filho, a culpa não é minha. E ele olhava para ele e falava: mas pastor, são almas. Eu falei: Samuel, meu sonho era que toda a igreja entendesse isso. Sabe, queridos, quando a gente fala sobre igreja, a gente fala sobre a esperança da sociedade, porque sinceramente existem muitas instituições que são valiosas, instituições que nos preparam para a vida, como o colégio, a faculdade, como ONGs que ajudam a pessoas em dificuldade, mas a igreja, na minha opinião, é uma das instituições que trabalha com todas as áreas. Um dia alguém, conversando com um político, falou que era contra as igrejas receberem qualquer ajuda da prefeitura ou de políticos que fossem. E fizeram essa pergunta para um deputado evangélico. E o deputado evangélico olhou e falou: não vou responder apenas como político, eu vou responder como cristão. E eu quero dizer para todos vocês que ainda que a prefeitura pagasse para uma igreja ficar de portas abertas, ainda seria pouco diante do trabalho que uma igreja presta para a sociedade, porque cada jovem que se converte é menos um bandido para roubar lá fora, é menos um drogado para poder destruir a vida dos outros. Cada alma que aceita Jesus aqui dentro é um destino transformado, que muda o destino de outras pessoas que poderiam ser vítima daqueles que encontram Jesus nesse lugar. Igreja é a esperança da sociedade. Eu não sei você, mas eu me torno uma pessoa melhor a cada dia quando eu venho a essa casa e eu ouço um pouco da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos nessa série, denominada Coração pela Casa, porque hoje nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a nossa responsabilidade como igreja. Sabe, queridos, na minha opinião, um dos maiores problemas da política, do país, dos relacionamentos, das amizades, dos namoros, das empresas, de tudo, é uma frase que diz que muitos se interessam, mas poucos se importam. Quem concorda que tem muita gente que se interessa pela tua vida, mas na hora que tu precisa de ajuda, eles saem e ainda saem falando? Quem concorda? Levanta a mão aí para poder eu ver. Tem gente, galera, que pergunta como a gente está, não é para saber se a gente está bem, é porque tem gente que é tão sofrida e doente da sua própria derrota, que pergunta como você está, porque quer que você diga algo ruim, para poder ela se sentir melhor com a sua desgraça. Diga misericórdia. É por isso que eu aprendi uma lei. Se eu não me engano, não vou dizer quem foi que me ensinou isso, que eu não sei quem foi, não me lembrei, não vou dar agora para quem não sei quem foi, enfim. E aí, um dia essa pessoa disse uma frase que eu guardei no meu coração, em que ela falou: muito cuidado com quem chega para você perguntando como vão as coisas, porque quem te ama pergunta como vai você. Às vezes as pessoas perguntam como é que vão as coisas para saber da nossa derrota e para poder sair falando mal de nós. E é por isso que hoje eu quero que você guarde isso no seu coração, porque nem todo mundo se importa. Essa igreja lotada, que maravilha fosse que todo mundo fosse tão envolvido com a igreja quanto é envolvido em vir aos cultos.
Eu não sei se você conhece alguém, mas eu conheço gente que às vezes a gente está num restaurante, e sabe quando você não quer ouvir a conversa da pessoa, mas você ouve sem querer? Quem já ouviu a conversa dos outros sem querer? Diga: Jesus, me converte. Repreenda esse espírito de fofoca da minha vida que me persegue. Sabe quando você está num restaurante, sentado numa mesa, e tem uma família ou uma dupla de amigos conversando, outra coisa na outra mesa, e você não quer ouvir, mas você começa a ouvir? Aí, irmão, para mim a pior conversa que tem é quando dois ficam disputando quem é o mais desgraçado do outro. Que um fica: rapaz, eu vou te dizer, lá em casa o negócio está feio, diz aí que eu estou para perder meu emprego. E lá em casa que eu cheguei, a Coelho tinha cortado a luz. É mesmo, e a minha mulher quer me deixar porque eu estou liso, e a minha que eu estou achando que tem outro. Meu irmão, misericórdia. Eu conheço gente que fica disputando, é tanto que se eu estiver numa mesa dessa, eu me levanto para o espírito do demônio que está neles não pegar em mim. Por quê? Porque tem gente que disputa. Controle seus convidados, viu? Tem uma pessoa que riu agora aí. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que nem todo mundo se importa. E é por isso que a mensagem dessa noite é uma mensagem voltada principalmente para os membros dessa igreja, para as pessoas que chamam esse lugar de casa. Sabe por quê? Porque frequentar a videira, muitas pessoas frequentam. Mas sabe qual é a nossa oração? Não é que você ache legal o culto da videira, não é que você ache engraçado o pregador, não é que você ache o louvor incrível e profissional. Sabe qual é a nossa oração como igreja? É que nesse lugar você encontre o sentido da tua vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que nesse lugar você descubra que vale a pena viver pelo outro. Que nesse lugar você descubra que você não nasceu como o mundo fala, para viver só para você, porque o mundo apela: pense em você, tenha o que você quiser, faça o que der na sua telha. Se alguém se prejudicar, problema dele, mas vença, puxe o tapete dos outros. E na Bíblia é bem diferente. A Bíblia fala que nós não nascemos para reinar sozinho, nós nascemos para amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, porque quando vivemos esse cristianismo, aí sim teremos sai, Espírito Gago, estaremos vivendo o evangelho de verdade. Já pensou? Último culto eu fico desse jeito. Sai. Mas não sai. Rapaz. Convida para sair, voluntário. Tô brincando, não, minha filha, seja feliz. Bote a mão na boca, morda a roupa. Ah, pensou? Essa é novata na igreja, viu? Certeza que é novata. Que eu prego aqui faz tempo, eu nunca vi esse espírito aí manifesto no meio da igreja. Enfim, continuando. Muitas vezes, esses cultos hoje estão cada um mais diferente que o outro, né? Deus não se repete. Enfim, onde é que eu estou querendo chegar essa noite? Eu estou querendo chegar na seguinte palavra: de que outrora, há alguns anos atrás, quando eu nasci no meio cristão, propriamente dito evangélico, eu me converti em uma igreja muito religiosa. Samuel, que nível de igreja religiosa? Um nível que o meu antigo pastor dizia que para eu subir para o céu, eu tinha que dormir de calça social, porque se a trombeta tocasse, eu estivesse de bermuda curta, Deus do livre de cueca, eu ficava no arrebatamento da igreja. E aí eu falei: pastor, mas a minha casa não tem ar-condicionado no meu quarto ainda. Graças a Deus que eu prosperei e coloquei. Hoje eu posso até dormir de calça social, não durmo mais, porque eu descobri que Jesus morreu na cruz, e eu não sou salvo pelas minhas obras, mas pelo sacrifício de Jesus por mim. Mas enfim, voltando, eu era desse nível de igreja, que eu tomava banho voado, eu tomava banho com Neutrox 2 em 1, aquele shampoo roxo, que os homens estão acostumados a usar, porque homem, né, é um bicho prático. E aí, a mulher passa 50 minutos no banheiro, o homem, 10 minutos já está resolvido, né? Tô brincando, viu? Meia hora pelo menos. E aí eu tomava banho rápido, 5 minutos, 4, eu já saía gritando: André, André, que é meu irmão que também é evangélico. Eu falava: André, André, ele falava: eu estou aqui. Eu falava: graças a Deus, a trombeta não tocou. Porque eu falava: se eu fico dormindo de bermuda, tomando banho aqui, Jesus não me leva de jeito nenhum. Então, enfim, eu era desse nível de igreja. Uma igreja que muitas vezes pregava a religiosidade, coisas que nós hoje sabemos que não são fruto de salvação. Então, para o meu entendimento, quando alguém perguntava para mim o que era um cristão, eu dizia que o cristão era uma pessoa que era cheia de dons do Espírito Santo, era uma pessoa que falasse em línguas, era uma pessoa que tivesse uma saia muito longa. Para mim, cristão era aquele estereótipo que eu aprendi. E aí, quantas vezes eu me enganava, porque eu conhecia pessoas que na igreja era uma bênção, mas quando você ia na casa dela, você sabia que ela não era nada daquilo que ela fazia dentro da igreja. Quantas vezes a gente conhece pessoas que aparentemente nesse ambiente são uma coisa,
mas a gente só mostra quem a gente é de verdade quando as pessoas veem os frutos de Jesus na nossa vida. Então hoje, quando alguém me pergunta o que é ser um cristão, eu sempre falo que para mim cristão é aquele que vive os frutos de Jesus na sua vida. E hoje a gente está falando sobre algo que vocês ouviram durante o vídeo, que é algo chamado oferta de amor. Fale comigo, oferta de amor. A gente está entrando no último mês de 2016, o mês de dezembro. E como é o nosso costume, a gente vai estar no próximo domingo ofertando ao Senhor uma oferta de amor, que é como se fosse um presente, uma gratidão, um reconhecimento pelo que o Senhor fez por nós esse ano. E quando a gente fala sobre oferta, a gente fala por pelo menos 3 tipos de oferta. E o primeiro tipo de oferta é a oferta de adoração, quando a gente entende que doar o nosso tempo para Deus, que está aqui nesse lugar, uma hora dessa, me diga qual é a necessidade que você tinha de estar aqui uma hora dessa. Você veio para cá porque você considera que Deus é importante para você, amém? Ou você veio aqui só para postar uma foto na porta da igreja e dizer, Jesus está na moda, e sair? Não, você veio nesse lugar para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que quando a gente fala sobre oferta de amor, a gente fala sobre adoração. A Bíblia fala em 3 evangelhos sobre a história de uma mulher, que a Bíblia diz que Jesus havia sido convidado para um jantar na casa de religiosos. E quando ele chegou naquele jantar, aqueles religiosos que haviam convidado Jesus não queriam saber sobre Jesus, eles queriam indagar Jesus para colocar ele em pegadinhas e poderem falar mal do nosso Salvador. Quando Jesus chegou naquela casa, ele foi tão mal recebido que até um costume judaico, que era o de oferecer água para os viajantes lavarem os pés, já que naquela época não existia carro nem ônibus, as pessoas eram mais acostumadas a andar em cima de animais ou a pé mesmo, como Jesus andava muito. Os pés sempre chegavam enlameados ou com muita poeira. Então era costume todo judeu ser recebido com uma bacia de água. Para você ter uma ideia do nível dos religiosos que convidaram Jesus para aquele jantar, nem água ofereceram para Jesus lavar os pés. Foi mais ou menos assim, Jesus chegou e o dono da casa olhou e falou, ei, senta aí cara, que a gente vai conversar hoje. E ali Jesus, como ele estava disponível a todos, sentou, calado estava, calado ficou. E antes de começar o jantar, quando os fariseus, religiosos, hipócritas, estavam todos sentados à mesa, de repente uma convidada que não havia sido convidada, atrapalha o jantar, rompendo e abrindo a porta. E aquela mulher cheia de gratidão, porque Jesus havia ressuscitado seu irmão Lázaro. Quem conhece essa história de Lázaro? A Bíblia fala que a irmã dele, Maria, ao ouvir falar que Jesus estava em Betânia, sua cidade, a Bíblia fala que ela vai até ele, com um perfume de alabastro e um vaso, que era um vaso muito grande, que na Bíblia, a Bíblia declara que custava 1 ano de trabalho. Ou seja, o perfume que aquela mulher tinha para passar o ano. Quando aquela mulher ouviu falar que Jesus ia para aquela casa, o Espírito Santo a moveu. E ela pegou o seu jarro com o seu perfume caro, entrou sem ser convidada. E quando ela visualiza Jesus na mesa, a Bíblia fala que ela se joga aos pés de Jesus. E os pés sujos dele começam a ser lavados não com água, mas com o perfume caríssimo daquela mulher. E enquanto ela lava, ela beija os seus pés. E a história conta que ela enxuga com os seus cabelos. E enquanto ela adorava daquela forma, os hipócritas que nem haviam recebido ele bem e nem entenderam tudo aquilo, falaram, como pode essa mulher gastar esse dinheiro com esse perfume, podendo doar para os pobres? E Jesus olha para eles e fala o que eles não sabiam, porque naquela época era um costume dos ricos e das grandes personalidades serem perfumadas na morte, para que o seu cheiro não fedesse enquanto ela era velada. Então quando aquela mulher começa a lavar Jesus com perfume, aquele povo não sabia, mas Jesus os disse, os pobres vocês sempre terão, mas essa mulher veio até esse lugar essa noite, porque ela veio preparar o meu corpo para a morte. Jesus ia morrer por nós, e aquela mulher, antes de que ele morresse e fosse para a cruz, ela o perfumou, e ela deu aquela oferta de adoração ao Senhor. Sabe, queridos, oferta de adoração é quando ninguém pede, é quando não há muitos motivos, e de repente, você entrega ao Senhor mesmo sem que ninguém peça. A Bíblia também fala sobre uma oferta chamada oferta de sacrifício, que é quando a gente sacrifica algo para poder agradar o coração do Senhor, seja o nosso tempo, seja o nosso serviço, ou seja os nossos recursos. Eu não sei se você concorda comigo, mas esse ano
não foi fácil para muitas pessoas. Quem concorda e quem realmente, sem espiritualizar, mas falando de uma maneira bem honesta, quem concorda e consegue observar no meio dos seus amigos, ou quem sabe nos seus relacionamentos, ou no shopping que você foi, quem concorda que o nosso país está atravessando por uma terrível crise? Levanta a mão. Eu demorei a concordar, viu, gente? Eu sempre fui aquele pregador muito otimista do fogo, que eu sempre, quando o povo falava, o Brasil está em crise, economiza, eu falava, que crise o quê? Eu estou em Cristo. Até porque eu tenho um programa de rádio, e a crise que para todo mundo foi ruim, para mim foi até boa no começo. Porque o meu programa de rádio tinha vaga para patrocínios, e aí, umas 5 vagas de patrocínio foram fechadas em uma semana. Porque com a dificuldade da crise, as empresas começaram a precisar divulgar mais o seu produto, e contrataram o meu programa. Ou seja, eu falei, essa crise é muita bênção, valeu Jesus. Só que quando eu estava me alegrando e todo mundo reclamando da crise, e eu falando, Jesus, me cobre com o teu sangue, que eu não estou na crise. Todo mundo falando da crise, de repente, 5 patrocínios saem tão rápido quando entraram. Aí eu cheguei para os patrocinadores e falei assim, rapaz, por que você tirou sua divulgação? Aconteceu algum problema? Você não gostou da divulgação? Não, Samuel, pelo contrário, eu quero lhe agradecer. Apareceu vários clientes, eu estou arrasado de ter que tirar minha divulgação do seu programa, porque tem muita audiência, eu vendendo peixe aqui, viu? É isso que eu te digo, viu? Tem vaga. Aí, quando eles vieram conversar comigo, eles falaram, eu infelizmente tirei o patrocínio, porque a gente sentou como empresa, e a gente teve que cortar algumas coisas que nós consideramos supérfluas, e a divulgação foi uma delas. E ali eu olhei para aquelas pessoas que me responderam com essa sinceridade, eu falei, concordo com você, de fato a gente precisa cortar, mas eu não sei se eu concordo que a propaganda é o que você deveria cortar, porque se está em crise, você precisa demonstrar, você precisa mostrar para poder aumentar a sua clientela. Então o que é que eu estou querendo usar como esse exemplo? Que quantas vezes a gente passa por dificuldade e a gente corta justamente as nossas prioridades. Sabe, queridos, eu não sei se vocês concordam, mas eu conheço muitas pessoas que na hora que o negócio dificulta na área financeira, a primeira coisa que deixam de fazer é de investir no reino de Deus. Tem gente que às vezes me liga ou então manda mensagem na internet falando, Samuel Wagner, tu acha que o demônio vai destruir minhas coisas porque eu estou há 3 meses atrasado do dízimo? Aí eu às vezes tenho vontade de apavorar a pessoa, dar um sustinho. Mas aí eu lembro que o evangelho não é pelo medo, mas é pela graça. E eu falo, colega, a gente não dizima nem oferta preocupado. Quando a gente dizima e oferta, a Bíblia fala que a gente faz isso com alegria. Então eu não vou lhe amaldiçoar, porque eu podia muito bem ser esse tipo de crente terrorista, que faz o quê? O devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, a gangue do mal, vai destruir tudo teu. Prepara a doença, o pneu vai estourar, a lombada vai acabar com o teu carro. Podia muito bem fazer isso, mas eu falo, não, a pessoa oferta e dizima quando ela crê, quando ela quer, e ela reconhece que Deus é prioridade, e não o primeiro item a ser cortado. Eu oro por essas pessoas. E sabe o que é que muitas vezes eu observo? Que a gente não pode realmente pregar o medo. Tem crente que é tão terrorista que até para evangelizar a pessoa é terrorista. Deixa eu ensinar só uma regra de etiqueta gospel para vocês hoje. A gente não prega para quem não quer, a gente prega para quem quer ouvir. Sabe por que tem muita gente que se afasta da igreja? Porque tem crente que é chato. Tem crente que é um torre. Quem concorda comigo que é? Porque a pessoa fala, eu não quero me converter ainda, não estou pronto. Fala, mas você vai ter que ouvir que Jesus está voltando. Aí a pessoa fica lá. A Bíblia fala, sabe o quê? Que quando a gente tenta forçar o evangelho para alguém, a gente está jogando pérolas aos porcos. Queridos, o evangelho não é um produto em final de feira, que a gente fica jogando e oferecendo, como se a gente estivesse desesperado para oferecer Jesus. O evangelho é a única esperança de um ser humano, e o inteligente é aquele que não espera alguém oferecer, mas corre para essa igreja para buscar. Mas tem crente que é tão terrorista que vai evangelizar a pessoa e a pessoa não quer ouvir, e ele fica pregando chato, aí a pessoa simplesmente vira e fala assim, eu não estou pronta ainda. Aí a pessoa, como não quer perder a viagem, vira e fala, sabe o quê? Pois eu vou embora. Você não vai aceitar Jesus agora? Vou não estou pronto. Eu vou embora, mas vou lhe dizer só mais uma coisa, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E sai e deixa o coitado apavorado 1 mês sem dormir, achando que vai acontecer um problema ou uma doença. Crente terrorista. Nossa igreja não trabalha com isso. E é por isso que quando a gente fala sobre oferta de sacrifício, a gente fala sobre uma oferta que verdadeiramente é dada no momento que a gente menos às vezes pode, porque a gente entende que o reino de Deus é prioridade na nossa vida. Sabe, queridos,
Quando a gente fala sobre oferta, a gente também fala sobre uma oferta que ajude outras pessoas. No culto de 16 horas eu não falei sobre isso, mas no culto passado eu senti no coração de falar. Eu quero encerrar falando mais uma vez. Quem me vê pregando aqui na Videira, faz 7 anos que eu faço parte dessa igreja, e quase todo final de semana, quando eu posso, eu estou pregando aqui. A Carolzinha não me deixa mentir, que ela é uma das nossas responsáveis por toda essa produção do culto, para tudo acontecer. E quando as pessoas me veem pregando, ainda mais num culto como esse, que é sobre a casa de Deus, que é sobre a oferta de amor, algumas pessoas talvez olhem para mim e falem: para esse garotão aí, é fácil ele falar de dízimo e oferta, porque com certeza ele mesmo é muito bem remunerado e pago. E o que algumas pessoas às vezes não sabem, eu já falei aqui na Videira, mas faz tempo que eu não falo. Mas o que algumas pessoas não sabem é que eu fui funcionário da Videira 4 anos de fato. E quando começou o Faça a Sua Parte, a pessoa tocar na hora do culto, aí te converter, espírito sem luz. Quando a gente para pensar, segura até ali para poder não tocar de novo, Isaac. Quando a gente para pensar sobre dízimo e oferta e vê alguém como eu pregando, fala: esses pastores estão tudo ricos mesmo, por isso que eles falam de oferta e dízimo. Por isso eu vou contar um testemunho para vocês. Há 3 anos atrás, quando essa igreja foi começar um projeto chamado Faça a Sua Parte, eu era funcionário da Videira, eu recebia um salário para poder pregar, para estar envolvido no culto, como muitas pessoas são funcionárias na nossa igreja. E aí eu estou orando no meu quarto um dia, e eu vendo o pastor Costa Neto preocupado com onde vence todo o egoísmo e começa a viver por algo maior. Não é sobre essa terra. A Bíblia fala que quem vive muito nessa terra vive 70, 80, 90 anos, e o melhor deles é câncer e enfado. Você não foi colocado nessa terra para gastar oxigênio, porque eu digo do fundo do meu coração, eu tenho 29 anos de idade. 29 anos de idade, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho planos. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas quando alguém fala: Samuel, e se tu morresse agora? O povo não acredita, o povo pensa que eu sou depressivo, que eu tenho espírito suicida. Não tenho. Mas Deus sabe que esse menino de 29 anos, se eu partisse hoje, sabe uma pessoa que ia chegar diante de Deus, quando abrisse os olhos lá, eu não tenho dúvida que eu ia me deparar com o olhar daquele que eu amo e prego há 13 anos. E eu ia olhar nos olhos dele, tentando entender o que aconteceu, e eu ia falar: Jesus, Jesus. E ele ia olhar para mim, eu imagino ele fazendo assim. Eu ia falar: eu morri, foi? E ele ia fazer. E eu falei: e agora? O que acontece? E ele ia olhar para mim e falar: agora você vai ver e vai ter a dimensão da vida que você teve na terra. Gente, não tem experiência maior do que eu chegar no céu um dia e um de vocês chegar para mim e falar o que todos os dias eu ouço quando eu venho para a igreja. Quando alguém me pega nesses corredores ou no banheiro, quando eu estou saindo, eu sei que às vezes eu estou correndo, então me perdoe se eu estiver correndo, mas a maioria consegue me parar. E hoje mesmo, quando eu saí do culto das 6, que eu saí do banheiro, um rapaz estava no banheiro urinando, claro. E quando ele viu um ar-condicionado, que é meu lugar esconderijo quando acaba o culto, eu acabei de revelar, mas não vão para a porta em nome de Jesus, que eu não tenho nada a ver, eu não posso fazer nada por vocês, só Jesus. Mas eu fico lá no ar-condicionado. Aí ele estava lavando a mão e olhou para mim, ainda com os olhos inchados, e falou: Samuel. Eu falei: oi. Há 3 meses eu estou vindo na igreja e a minha namorada falou que só ia aceitar Jesus no culto que você estivesse pregando. E diz aí que ela acabou de aceitar Jesus. E aí eu olhei para ela e falei: sério, num culto falando sobre oferta? E ela foi um dos que foi na frente. Vai ali falar com ela. E eu fui falar com ela, e quando eu abracei ela, que enquanto você viver só pelo seu umbigo, pelo seu dinheiro, pela sua carreira, pela sua fama, pelo seu sucesso, pela sua glória, pelos seus elogios, enquanto você está pouco se lixando por os outros e você que cresça, quero dizer que você nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, a primeira coisa que vai mudar é isso. Você vai fazer como Isaías, quando ele viu a Deus. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem pecador e eu vi ao Senhor.
E na mesma hora alguém gritou, Deus gritou dizendo: quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim.